Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 31 de agosto de 2024. Último sábado desse mês. Em breve já estaremos entrando na primavera aqui no hemisfério sul. Vamos trazer hoje mais um tema, cujo título poderia ser: Não existe o melhor ou o pior. Existem, na verdade, possibilidades de ser o melhor ou também de ser o pior. Você é único como consciência. Não existe duas consciências iguais em todo o cosmo infinito, que dirá neste planeta Terra. Colocar todos no mesmo nível é criar frustrações desnecessárias, pois as pessoas são almas, são consciências, e o grande segredo do cosmo infinito é exatamente a diversidade. São as diferenças de flores que embelezam um canteiro num jardim. Já disse algumas vezes anteriormente, seria monótono se um jardim tivesse apenas rosas brancas ou qualquer outra espécie. É a diversidade que promove a evolução dos mundos e também das humanidades. Você não faz ideia da tua importância como ser único neste planeta. Quando nós dissemos que não existe o melhor e nem o pior, é porque estamos nos referindo à alma que está encarnada agora e que ela já teve tantas vidas anteriores que perdemos a conta. Centenas, mais de 1000, não importa. E em cada uma das encarnações, você que é esta alma que está neste corpo físico, teve experiências, ora boas, ora não boas, ora no bem, ora naquilo que não é ético. Você viveu um personagem no grande teatro da vida. Em algumas você foi bem, em outras você não foi tão bem. Você nunca é melhor que um outro e ninguém é melhor que você. Isto é regra nas leis divinas. Porque todos evoluem de acordo com as suas experiências, com o seu entendimento, com a sua consciência. Se não existe o melhor e nem o pior, é porque aquela pessoa que hoje é boa, todo mundo diz, aquela alma é serena, angelical. Mas se for ler o livro da vida daquela alma, as experiências vividas anteriormente, descobre-se que aquela alma que hoje é angelical também foi demoníaca em certas existências, porque tudo é aprendizado nesta escola terrana. A alma só fica realmente pronta quando ela experienciou todas as possibilidades, tanto na luz quanto na sombra. Então chega o momento da ascensão. E é o momento que se aproxima, e muitas almas agora estão prontas, já fizeram todas as lições, aprenderam as lições e praticam as lições. Mesmo assim, cada alma encarnada, ela pode fazer o seu melhor ou o seu pior. Ela pode ser o melhor ou o pior. São escolhas. O grande problema é que existe um comando por trás de tudo que teima em nivelar a humanidade para controlar. Normalmente são criados chavões, conceitos, crenças, para colocar uns contra os outros. Porque se tem um certo número de pessoas
que se dividem em grupos por frequência, por afinidades e combatem-se entre si, fica mais fácil para o comando controlar, porque é preciso controlar apenas uma parte, a parte que está sempre mais em evidência, obviamente. Agora, se todos entendessem que somos indivíduos individuais, seres únicos, consciências únicas, e que cada um está fazendo a sua experiência, cada um está certo no seu conceito, porque a experiência daquela vida que aquela alma escolheu para a existência atual. Compreendendo isso, todos nós poderemos viver em harmonia. E se há uma harmonia na humanidade, os comandos que têm o interesse por trás de tudo não conseguem nada. Porque não há nada para se construir ou se destruir dentro daquilo que se conhece. Não há desavenças, não há enganos, não há intrigas, não há brigas, não há guerras, não há conflitos. As mentes conscientes, elas simplesmente são a sua melhor versão. E ninguém pode fazer nada contra ela. Nada vai afetá-la, porque ela sabe exatamente quem ela é e o que precisa fazer, ou precisa acreditar, ou então fugir, porque ela tem as suas escolhas, e são escolhas assertivas. Não precisa ninguém manobrá-las ou manipulá-las. Se não existe o melhor e nem o pior, e isto é uma verdade, mas também pode existir, então, alternativas. Alternativa de ser o melhor, como também de ser o pior, obviamente. Mas não vamos aqui escolher o lado da não-luz, porque o trabalho é o mesmo. Já que vai fazer um aprendizado, já que está aqui a trabalho, a serviço, aprendendo lições, faça o melhor, seja o seu melhor em tudo. Seja a tua melhor versão. E você pode ser a melhor versão de você mesmo, independente de tudo e de todos. Este é o segredo desta escola de almas no mundo de provas e expiações. Muitas vezes ouço aqui e ali pessoas dizendo, mas eu faço tudo do melhor e ainda assim passo por situações complicadas. Já aquele outro é um safado, sei lá o quê, um adjetivo pejorativo, qualquer coisa que seja da não-luz. E parece que para ele dá tudo certo. Tudo anda às mil maravilhas. Às vezes a gente não sabe o que passa na cabeça, na consciência dos outros, porque nem a nossa própria consciência quase não conseguimos entender, que dirá entender dos outros. Mas aparentemente pode ser uma verdade. A alma que hoje expia suas dívidas do passado passa por certas dificuldades, porque a dor sempre é uma opção. A dificuldade é uma opção. Mas também, quitando aquelas velhas contas, a alma se liberta. E é um tempo de libertação, é um tempo de evolução, de ascensão. Não podemos perder essa oportunidade única. Se o outro faz as suas falcatruas e parece que vai tudo bem para ele, sim, talvez vá tudo bem agora, mas e lá adiante? Esse tempo vai terminar e chega rapidamente? Essa alma devedora vai ascensionar? Obviamente que não. Então quem é que vai ser prejudicado? É você ou é o outro que faz as coisas de uma forma equivocada? Já foi dito aqui tantas vezes, a pior desgraça que poderia acontecer para qualquer um de nós, almas encarnadas aqui na Terra, na atual encarnação, seria perder a chance do
ascensionar, da ascensão. Perder a oportunidade de sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração não tem castigo pior que esse. Que, aliás, não é castigo, é apenas uma frequência. É uma frequência que vai determinar de forma automática quem sobe e quem continua no mesmo nível, ainda de provas e expiações. Os que ascensionam e os que vão para o exílio. As duas estradas que temos agora. Não há outras alternativas. Ou é uma ou outra. Então, se você pode fazer o melhor, ninguém pode dificultar, ninguém pode atrapalhar ou impedir que isso aconteça. Quando querem nivelar as pessoas, colocá-las todas iguais, nós somos todos humanos, de um planeta chamado Terra. Somos uma humanidade como um coletivo. Sim, é preciso entender isso e respeitar isso. Mas, como no jardim, existem todos os tipos de flores. E não é porque o cravo é mais perfumado do que o gerânio que vamos arrancar todos os gerânios ou transformar os gerânios em cravos. Cada flor, cada tonalidade, cada perfume é único. E é isso que embeleza o todo. Você é uma consciência única neste planeta. Se aqui vieram, ao longo das civilizações, mais de 80 bilhões de almas experienciar esta escola, aprender nessa escola terrana, é porque cada um vai levar a sua experiência na soma das suas encarnações sucessivas. E esta experiência é registrada na biblioteca de Alcione, aonde está registrado o livro da vida de cada alma encarnada na Terra. Não tem dois livros iguais. Você é uma consciência única. Por isso você é importante. Muitas vezes nossos amparadores dizem: você nem imagina a importância que você tem como alma encarnada neste planeta. O amparo que cada um tem é inimaginável. Mesmo assim, você vê muitas pessoas maldizendo a vida. Uma vida que decorre de acordo com o plano da própria alma, que ela sempre faz antes de cada encarnação. Ela escolhe as lições, as provas, enfim, o que ela ainda precisa aprender e também os seus resgates, que são obrigatórios como dívidas de ações mal executadas nas vidas passadas. Se você é uma consciência única, não queira se comparar aos outros. Muitas pessoas sofrem porque se comparam com os outros. Gostaria de ter a vida do outro, ter o que o outro tem, viver como o outro, mas você não é o outro. Aliás, você é o outro para aquele outro. A tua importância é igual à do outro. Não importa o que você tem, o que você está passando, não importa quanto você sabe ou deixa de saber. Você é único. E você é o outro para o outro e o outro é o outro para nós. Olhar a beleza da vida por este ângulo, pelas diversificações, pelas variedades, pelas possibilidades, é também um aprendizado.
quando nós comparamos cada um de nós com uma peça de um quebra-cabeça. Já dizemos tudo. Porque a tua forma é única e encaixa exatamente naquele lugar. Não tem como encaixar fora daquele lugar. Então você é importante tanto quanto cada um dos outros pedacinhos do desenho. Colocar todos no mesmo nível é o caminho mais curto para criar frustrações desnecessárias. Uma vez que as pessoas querem pertencer a um grupo, então ela se anula na sua individualidade para seguir as regras daquele grupo. Tentar viver como um grupo coletivo com as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos gostos. Sim, em alguns casos, aquela pessoa que gosta de vinho vai gostar de vinho e aquela que gosta de cerveja vai gostar de cerveja e vice-versa e assim por diante. Algumas coisas, obviamente, aliás, eu diria que muitas coisas fazem parte de um coletivo. Mas você tem que pertencer ao coletivo sendo individual, único. Porque se você vai querer se comparar, você vai tentar viver a vida dos outros e não a tua. E você vai se atrasar, porque você tem que viver as tuas experiências. Você não sabe o que... Você não lembra, na verdade, o que você colocou no teu plano de alma como lições para esta vida. Você não lembra das vidas passadas, o que você já aprendeu. E os outros também não. Então, se alguém está vivendo nesta vida uma lição, é porque ele pediu para viver essa lição nessa vida. E eu tenho outro plano de alma que às vezes diz, olha, a tua lição é outra. Podemos conviver amorosamente, amigavelmente e respeitosamente entre todos, mas respeitando também a individualidade dos outros, como os outros devem respeitar as minhas individualidades. O que nós temos notado que nas últimas décadas, na verdade, há um consenso de fora para dentro de nós que quer colocar uma etiqueta em cada um. Todos iguais. Essa é a última cartada dos da não-luz. Tentar dificultar, atrapalhar a reta final dessa longa caminhada. Se nós vivemos 100 mil, 200 mil, 300 mil anos, sei lá quantos anos cada um tem aqui de experiências neste planeta, por que vamos mudar aquilo que nós somos? Temos que fazer mudanças, obviamente, naquilo que ainda é necessário mudar, mas são coisas internas, coisas que nós precisamos mudar. Tipo uma velha crença que não serve para nada, vai mudar para uma nova situação. Um conceito que eu tinha lá atrás pode acontecer que agora eu vejo de uma forma diferente e vou mudar aquele conceito, sim. Nós estamos sempre trabalhando, sempre modificando algo. Mas seja você mesmo. Não queira se comparar. Não queira se colocar no mesmo nível dos outros, porque só tem uma certeza neste caso: a frustração. Às vezes as pessoas não vê muito o que acontece com os outros, só vê o que acontece consigo mesmo. Mas quando nós temos esta visão mais alargada, e aqui no meu trabalho, por exemplo, eu vejo as mensagens todos os dias. Eu já disse aqui que eu tenho uma média acima de 500 mensagens todos os dias para ler. E todas elas dizem alguma coisa. Nota-se um tema em comum de uma grande parcela das pessoas: a frustração.
Por que a frustração agora? Quando só poderíamos ter motivos para comemorar, nos alegrarmos por causa da finalização dessa longa caminhada, e o que se vê é pessoas que a gente costuma dizer: nadou, nadou e morreu na praia. Sim, estão se entregando nos últimos metros dessa caminhada, porque estão se sentindo frustrados. E esta frustração não vem das vidas passadas, é criado nesta vida. A frustração de não conseguir tal coisa, de não ser igual aos outros, porque o outro tem, porque eu não tenho, aí entra tudo. Entra tudo, inveja, preguiça, vitimismo, mágoa, ressentimento, amargura, raiva, ódio e por aí vai. Porque são as últimas provinhas desta escola. E muitos estão falhando exatamente naquilo que nem deveria ser um obstáculo. Tirar de letra. Mas são induzidos, e muitas vezes de fora para dentro, inclusive, pela imposição de normas. Nós temos que ter 3 coisas. Isso sim, eu diria que são regras, leis naturais para a ascensão. As 3 coisas que eu já repeti aqui tantas vezes: amor incondicional, compaixão e respeito. Se você tem esses 3 pilares, não te falta mais nada, a não ser compreender que você criou a tua realidade até aqui, de acordo com a tua caminhada. Mas é esta verdade, esta história que você criou, esse livro que você escreveu, que é o grande trunfo da tua vida e da tua alma. Para que se frustrar agora? Para que se decepcionar? Para que se entregar à tristeza, à depressão, ao desespero? Todos nós somos amparados. Todos nós temos a garantia desse amparo. Por que entrar nesse desespero final agora? Nesse medo? Nesta culpa? Olhe para a tua história. Imagina as vidas passadas. O quanto você venceu, as batalhas cotidianas. E você passou por todas elas, por isso você está aqui. Então, não existe o pior e o melhor, existe a melhor versão de cada um. Seja a tua melhor versão. Apenas seja você. Um você autêntico, verdadeiro. E não tema nada. Porque a tua alma é você. A tua alma é a tua consciência. E não há nada além disso. A diversidade promove a evolução. A evolução dos mundos, obviamente. Todos os mundos desta infinitude do cosmos evoluem pela diversidade local. Como a Terra podia chegar ao ponto que está hoje em termos de evolução, se todo mundo pensasse da mesma forma, gostasse da mesma coisa? Olha, não precisa nem aqui esmiuçar muito isso. Vamos supor que todo mundo gostasse da mesma cor do tecido, da roupa. Você sairia na rua e enxergaria todo mundo igualzinho, da mesma cor. Aí todo mundo gostaria, as mulheres gostariam do mesmo tipo de homem, e os homens gostariam do mesmo biotipo de mulher. Obviamente teria aqueles que seriam disputados à tapa, e aqueles que seriam desprezados. Assim todos têm sempre uma oportunidade de encontrar alguém
para andar em companhia. A diversidade, inclusive de gosto, a diversidade de tradição, a diversidade de crença, a diversidade de intenções, enfim, a variedade de tudo o que existe. Se todo mundo gostasse da mesma fruta, do mesmo prato de alimentos, nós teríamos um mercado com 3, 4 prateleiras e chega. Não precisava mais nada. Comeríamos todos os dias as mesmas coisas. Não teríamos o suprimento de vitaminas e proteínas, de energia para o nosso corpo, que precisa dos alimentos, porque o corpo só teria 1 ou 2 ou 3 nutrientes. Mas seu corpo precisa de mais nutrientes. Por isso a natureza nos oferece uma variedade de possibilidades de alimentos. Os animais vivem no meio ambiente natural porque tem variedade de alimentação. O ano todo tem comida para eles. Então aqui na região sul do Brasil, no inverno, muitas coisas não se consegue produzir por causa do frio, da geada. Como que os animais e as plantas poderiam viver sem nutrientes? Como a humanidade poderia viver sem nutrientes? Teria que se alimentar só de uma coisa? E quando essa coisa não existe? Por causa do clima. A diversidade, mais uma vez, traz as possibilidades e a vida, que se manifesta em todos os lugares do planeta, inclusive no deserto, no mundo aquático, no ar, sobre as rochas, dentro das cavernas, em todos os lugares há possibilidades, porque há variedade, diversidade, evolução. Se todo mundo gostasse de ler o mesmo livro, todo mundo gostasse da mesma profissão, como é que estaria a situação da humanidade da Terra? Não dá nem para imaginar, mas certamente não estaríamos neste nível evolutivo que a humanidade e o planeta se encontram. Então, nós somos a diversidade, e é essa diversidade que fez o planeta evoluir, a tal ponto dele fazer uma transição planetária agora. Apesar de todas as dificuldades que você sente, todos os obstáculos enfrentados, você sempre teve os recursos necessários para vencer cada etapa, cada obstáculo. Ninguém encarna sem este amparo. Esta é a garantia que nós tivemos antes de aceitar vir para este planeta experienciar a dualidade, as polaridades no mundo de provas e expiações. Sabíamos que teríamos um amparo permanente, que a nossa alma, ela sempre sobrevive a tudo e a todos, e que o corpo é necessário a fim de passar pelas experiências, sentir nele as experiências, as sensações, que são as impressões que a alma leva de cada encarnação. Apesar de todas as dificuldades, o amparo nunca faltou. O amparo não é quando vem uma tempestade,
Diz, então eu tenho amparo e nada vai acontecer. Sim, às vezes acontece, porque a alma pediu para passar por algumas situações e ela vai estar no lugar certo, na hora certa, e não tem o que fazer, porque são as oportunidades da alma também se depurar através da energia que se solta numa dor, numa doença, num evento doloroso. São os caminhos que a alma escolheu antes de encarnar. Em cada encarnação, ela fez essa escolha. O que eu vou fazer, o que eu vou passar, a fim de evoluir mais rapidamente. E o amparo, então, sim, ele está sempre do lado da alma. Por isso, ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém desencarna antes da hora, a não ser que seja provocado de propósito. Se você faz tudo com a intenção no bem, com a intenção amorosa, com a intenção de ser útil, enfim, se você quer ser o teu melhor, impossível não conseguir. Mas tem que querer, não é da boca para fora. Ah, eu quero ser, mas aí aparecem as oportunidades e joga tudo pro ar. O negócio é aproveitar, não pode perder nenhuma chance. Apareceu a chance, até aquele que vai assaltar lá alguém, apareceu a oportunidade, eu vou aproveitar. Não, ele está fazendo o pior. São coisas ilícitas. Vamos falar aqui de fazer o seu melhor dentro daquilo que nós conhecemos como ético. Se você fizer isso, não tem nenhum risco. Eu vejo às vezes alguns comentários que dizem assim, será que eu vou ter a chance de ascensionar? Será que vou conseguir? Será que Deus vai me permitir? Bom, em primeiro lugar, que Deus não se intromete. Ele diz assim, você está ali experienciando e você é soberano. Você tem o livre-arbítrio, que é a lei maior que te faculta o livre-arbítrio. Você tem as escolhas. E respondendo à pergunta, sempre a mesma resposta. Será que eu vou ascensionar? Olha, você tem uma verdade, e é uma verdade muito boa, é que você só depende de você. Não depende de ninguém. Então você ascensiona se você quiser. Se você não quiser, não ascensiona. Simples. Se nós dependêssemos de alguém, eu já falei isso outras vezes, a vida seria uma loteria. E como tem o ditado que diz que Deus não joga dados, nem nós jogamos dados em relação à nossa vida de alma. São as nossas ações. Conscientes. Eu fiz aquilo porque eu estava num momento inconsciente. Não, às vezes tu estava num momento fora do teu eixo. Mas ainda assim tem como voltar. Agora, tem pessoas, infelizmente, que têm a consciência plena, que estão fazendo algo que não é correto e insistem em fazer. Estão criando contas e contas e já tem uma pilha de carnê. Vai precisar de muitas vidas para quitar tudo. Então, será que eu vou ascensionar? Olha para a tua consciência e diga, olha, tá difícil, tá fácil. Estou indo bem, estou fazendo o meu melhor. Se tu fizer o teu melhor, é certo que tu vai ascensionar. Não precisa perguntar para ninguém. Ninguém sabe da tua consciência. Eu não posso dizer quem vai ascensionar e quem não vai. Eu só tenho que pensar na minha ascensão, fazer o dever de casa. Se eu faço com consciência, voltada ao bem, na intenção no bem, aquilo que eu preciso fazer e aquilo que vai acontecendo na minha vida, é certo que eu vou ascensionar. Então, não tem nenhum problema. Não existe o melhor e nem o pior, existe a tua melhor versão. É esta a chave de hoje.
Você é único como consciência. Seja a tua melhor versão. E todos nós vamos nos ver na quinta dimensão. Tá bom? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.